Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2. Hoje nós estamos retomando a exposição da carta aos Efésios. E visto que temos feito isso, verso por verso, nós vamos fazer hoje uma apanhada geral do que nós vimos no capítulo 2, para darmos continuidade. Nós vamos ler Efésios 2, versos 1 a 6. Diz assim a Escritura: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos pela ocasião de culto e pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito Santo do Senhor, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas palavras, seja o mesmo, ó Deus, a traduzi-las ao nosso entendimento e aplicá-las aos nossos corações nesta manhã. Nós que precisamos tanto ouvir a Tua palavra, nós que precisamos tanto, ó Deus, crescer no entendimento e na comunhão contigo. Tudo isso para o louvor da Tua glória, tudo isso, ó Deus, para a nossa felicidade. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto esta impressionante argumentação de Paulo a partir do início do capítulo 2, quando Paulo fala da grande transformação que foi operada em nós e operada por causa de Deus, como ato de Deus, e isto por meio de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Vimos que o capítulo 2 não começa como está nas nossas Bíblias, Ele nos deu vida, mas Paulo inicia o capítulo 2 com a oração seguinte: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo inicia assim, não da forma como foi colocada pelos nossos editores. Os nossos editores quiseram antecipar o contraste que vai se iniciar a partir do verso 4, e o tema que está no verso 5, quando ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, eles anteciparam este nos deu vida no início do capítulo 1. No capítulo 2, aliás, no verso 1. Mas com isso quebraram essa impressionante sequência que Paulo faz a partir do verso 1, usando termos severos, termos terríveis, para acentuar, para deixar muito claro qual era a nossa condição passada sem Cristo. Irremediavelmente mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo. Não podíamos fazer nada por nós mesmos no ponto de vista espiritual, uma condição terrível, irreversível, irremovível. Vimos que quando o apóstolo fala então da tragédia da condição humana sem Cristo, o agente, sempre o agente disso, e o culpado são unicamente o próprio homem, o próprio indivíduo. Cada um é culpado pela própria perdição. Cada ser humano é o único agente causador e o único culpado pela sua perdição eterna. Mas então, Paulo fala da grande virada, fala de uma transformação que houve na vida de cada um de nós. Nós comparamos isso como se estivéssemos em um avião cujo piloto
Cristo, então, soberanamente interveio, assumiu o controle disso e aprumou agora o avião em direção ao céu. Nós, então, até mesmo perguntamos: se nós tivéssemos passado por isso, se nós estivéssemos no avião em queda e de bico em direção ao chão, e de uma forma inexplicável, o piloto então reassumisse o controle da aeronave e evitasse a tragédia, será que algum dia esqueceríamos disso? Será que olhando o avião passando algo no céu, não viria instantaneamente a memória disso? Mas quando nós pensamos na tragédia inevitável do inferno na nossa vida, que foi evitada, será que nós não deveríamos ter sempre isso em mente? Não deveríamos sempre lembrar daquilo que Cristo fez por nós e jamais perder isso de vista? Quem fez isso é Jesus Cristo. Só Ele pode realizar esta grande guinada. E isso está muito claro no texto. O agente, a partir do verso 1, quando se diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, até o final do verso 3, é o homem e a sua perdição. Mas quando se fala da salvação, no verso 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, não é o homem, é Deus quem salva. Obra exclusiva de Deus, atitude de Deus. Paulo, meus irmãos, faz questão então de dizer, Paulo faz questão de afirmar que somos salvos unicamente, exclusivamente pela graça somos salvos. E fala disso como algo que se realizou e permanece como estado constante quando examinamos a língua grega. Nós não temos nada a oferecer a Deus pela nossa salvação como pagamento. Tudo é de Deus e não temos como dar a Ele nada. E de igual forma, não podemos participar de nada nesse processo porque estávamos mortos e o morto não pode fazer nada por si mesmo. Por fim, meus irmãos, vimos também que Paulo pensa os acontecimentos futuros. Pensa a consumação da obra de Cristo na nossa salvação como algo que se reflete no nosso presente como experiência. O encontro com Cristo nos ares, quando Ele retornar no final, como Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, que todos ressuscitaremos e encontraremos, seremos reunidos com Ele nos ares. A ressurreição, o encontro com Cristo nos ares, tudo isso Paulo antecipa para nós no presente. Cristo nos experimentou e Cristo então tornou a nós possível antecipá-los para o agora, em certa medida. E isto foi o tema da nossa última exposição. Cristo morreu, nós também morreremos. Cristo foi assunto ao céu, Cristo ascendeu aos céus, também seremos no momento de sua vinda, como acabamos de dizer. Mas, como já estávamos unidos a Cristo quando Ele, Jesus, morreu, quando Ele, Jesus, ressuscitou e foi assunto aos céus, nós também já morremos, já ressuscitamos e já ascendemos com Ele, é o que diz o apóstolo Paulo. Nós já nos assentamos com Ele nos lugares celestiais. Isto também já ocorreu. Isso se dá, meus irmãos, por causa da nossa união com Cristo, juntamente com Ele, diz o apóstolo Paulo, um dos pilares da teologia paulina, chamado o estar em Cristo. Tudo na nossa vida, no que diz respeito à salvação, tudo acontece em nossa união com Cristo. Então, exatamente por causa desta união, nós já morremos, já ressuscitamos e já nos assentamos com Ele no céu. No entanto, continuamos aqui. Nós ainda não passamos pessoalmente por esses eventos como Jesus passou. Quando o apóstolo fala que já morremos, já ressuscitamos e já ascendemos com Jesus, isso não implica, meus irmãos, apenas
O poder da ressurreição já está em nós. Nós já morremos, já ressuscitamos e já ascendemos juntamente com Cristo aos ares. Quando Ele passou por isso, era como que toda uma multidão de ricos a acompanhavam. Mas, meus irmãos, o fato de ainda estarmos vivos para esta terra e ainda não termos nós passado pela nossa morte, ressurreição e ascensão, implica dizer que temos a habilidade dada pelo Espírito Santo de Deus para antecipar esses eventos para o agora. Por causa do Espírito Santo que traz a presença de Cristo conosco, dizer que estamos unidos a Cristo é o equivalente a dizer que o Espírito habita em nós, porque é nesta presença do Espírito que estamos unidos à divindade. Então, morreremos, depois ressuscitaremos e encontraremos com Cristo nos ares em seu retorno. Isso está no futuro, mas todos esses eventos, meus irmãos, são atos que podemos antecipar para o já. Por já termos também passado por eles, estando todos nós unidos a Jesus Cristo quando Ele passou por isso. Então, em certo sentido, nós já morremos, já ressuscitamos e já ascendemos, embora isso ainda esteja à frente na linha do tempo, quando experimentaremos isto na nossa individualidade. Mas como o corpo de Cristo, nós que estávamos unidos a Ele e já passamos por isso, diz o apóstolo Paulo. E isto, meus irmãos, quer dizer que nós temos a habilidade e a bênção de viver como aqueles que já morreram, já ressuscitaram e já reinam com Cristo. Que enquanto nesta vida vivemos tais realidades de fato é real. Não é apenas figura ou ilustração, é experiência real, viver como um ressuscitado, viver como alguém que já morreu, alguém que já não faz mais parte deste mundo, já ressuscitou, ele vive a nova vida, um novo homem, a nova humanidade, refeita por Deus em Jesus Cristo, na nova natureza que Cristo conquistou para nós em sua ressurreição. Mas isto como antecipação do que nos acontecerá plenamente no futuro. Ou seja, nós temos a habilidade presente, nós conseguimos viver parcialmente tais realidades agora, porque ainda somos pecadores. Mas, meus irmãos, quando pensamos nisso, devemos perceber a enorme bênção, a enorme responsabilidade que é viver isso. É buscar antecipar o máximo possível essas realidades. Isto quer dizer chegar o máximo possível perto da perfeição. E isto, meus irmãos, é real. A habilidade de nos aproximarmos de um homem perfeito é real. É isto que Paulo diz para nós. Meus irmãos, que verdade maravilhosa é essa? Já morremos, já ressuscitamos com Jesus Cristo. Podemos assim e devemos assim viver como ressuscitados já no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, assentados com Ele no seu trono. Mas os irmãos percebem o quanto isso é prático, percebem o quanto isso é abençoador no dia a dia da nossa vida. Os irmãos conseguem perceber a enorme bênção que há nisso. Uma vez, meus irmãos, que nós já morremos, já ressuscitamos com Cristo, não há barreiras, não há limites para as transformações na minha e na sua vida. Por nós já temos morrido, já temos ressuscitado, não há pecado que não possa ser abandonado. Não há limites para a atuação do poder de Deus pelo seu Espírito na transformação da nossa vida. Não há obra que nós não possamos fazer. Nós já somos novos homens, já somos uma nova criação de Deus, membros da nova humanidade refeita por Deus na natureza humana do Verbo eterno de Deus. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, desfaz as obras do primeiro Adão em sua ressurreição. Creia nisso, meu irmão. Viva isso.
Você é capaz de coisas por ser nova criação de Deus, de que você nem mesmo imagina. De ser santo, de ser fiel, de ser servo dedicado, mesmo no meio dessa geração perversa. De ter um padrão de consagração e comunhão com Deus, cujos exemplos percebemos na vida de alguns santos de Deus no passado. Isso é possível, isso é real, isso é autêntico, não é uma utopia, não é uma ilustração. Por já reinarmos, meus irmãos, com Cristo, assentados com Ele em seu trono, vivemos o reino de Cristo. Somos súditos daquele que se assentou acima de todo principado, de toda potestade, que subjugou todos os poderes espirituais humanos. Somos o povo, somos o exército que caminha vitorioso sobre um mundo totalmente derrotado e subjugado por Cristo, e nós estamos unidos a Ele. Assim, meu irmão, viva a vitória que Jesus conquistou. Viva isso. Seja destemido. Não tenha medo das coisas. Nós vemos o apóstolo Paulo dizer que nós, uma vez que estamos em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus. Vemos o salmista dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz isso, o salmista vai afirmar que nós não devemos temer nada, absolutamente nada. Seja destemido. Cristo está no comando de tudo, não importa o que aconteça, não importa o que o mundo nos faça. Se você vive como ressuscitado, se você vive no reino eterno de Cristo, não serão as coisas desta terra que ocuparão a tua mente, não serão elas a cativarem a tua atenção. As melhores coisas deste mundo, as riquezas, o status e o reconhecimento profissional ou acadêmico, os prazeres e as boas sensações do corpo, coisas que em si mesmas não são pecaminosas se realizadas nos modos estabelecidos pela palavra, mas nem de longe se comparam à glória do reino de Cristo. Lembra do diabo levando Jesus ao alto de um monte e oferecendo exatamente a glória e as riquezas, os prazeres humanos, coisas que podem ser lícitas. Jesus simplesmente as rejeita. E o diabo continua a fazer isto cada dia conosco. Oferecer, ainda que as coisas lícitas, como se fosse o norte da nossa vida, para buscarmos, para investirmos a nossa vida quase que totalmente na busca dessas coisas, esquecendo o principal, o superior, o incomparável, que é a glória celestial. Jesus rejeita as riquezas desta terra. Lembre-se, riquezas que podem ser lícitas. Notem, meus irmãos, que as privações desta vida, que as renúncias que o crente tem que fazer, até mesmo de coisas lícitas, muitas vezes, não é um fardo, não é algo terrível, mas tem que ser a opção prazerosa de quem renuncia a algo que pode ser até mesmo lícito, mas em favor de riqueza incomparavelmente superior, eterna, permanente, incorruptível. Também, meus irmãos, quando pensamos nas tristezas, as dificuldades desta terra, elas serão esquecidas se nós vivemos de fato como ressuscitados, como aqueles que não vivem mais nesta terra. Problemas financeiros, familiares, problemas de saúde, profissionais, que todos nós enfrentamos, mas se buscarmos, se nós pensarmos nas coisas do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus, onde nós já estamos com Ele, seremos habilitados a administrar tais coisas sem que elas nos afetem de uma forma determinante. Esses são problemas deste mundo, mas lembrem-se disso, meus irmãos, nós somos habilitados a viver
como aqueles que já morreram, como aqueles que já ressuscitaram, como aqueles que vivem a eternidade no presente. Os problemas, portanto, não podem afetar decisivamente a nossa vida. E percebendo todas as dificuldades do presente, aprendam então a reconhecer a beleza e a necessidade da nossa morte. Graças a Deus pela morte. Para nós não mais condenação, para nós a transformação final, o início da plenitude da qual vivemos parcialmente agora. Todos os problemas, todas as tristezas, todas as dificuldades definitivamente ficarão para trás na bem-aventurança da nossa morte. Dizer como Paulo, para mim, o morrer é lucro. Só a vida para nós, só vida, mesmo quando o corpo desfalecer. E é necessário que assim aconteça, porque esse corpo não pode viver a eternidade. Aqueles que entram para o livro dos recordes, com a maior longevidade, chegam a 125 anos, decrépitos, sem poder nem mesmo andar. Como este corpo poderia viver eternamente? É necessário que ele seja plantado na terra. A figura que Paulo utiliza lá em 1 Coríntios, para que então germine como uma semente um corpo incorruptível, e esse sim eterno. É necessário que morramos, não apenas para o vingar, para o descanso de todas as tristezas e dificuldades desta terra, mas para que a ressurreição aconteça finalmente e nós então estejamos com Cristo por toda a eternidade. Mas essa ressurreição deve ser assim antecipada, para vivermos desligados tanto dos prazeres lícitos desta vida, quanto das tristezas desta vida. Será, meus irmãos, o momento de herdar, de começar a viver a plenitude da vida que Jesus Cristo conquistou para nós. É importantíssimo vivermos como aqueles que já morreram e já ressuscitaram. É a grande bênção da fé para esta vida, a compreensão que não pertencemos mais a esta vida. Nós já vivemos uma outra vida, unidos a Cristo, que nos garante antecipar o que vai ser plenamente apenas no final, na história de nossa vida. Pratique isso, tenha isso em mente todos os dias. Ao levantar, lembre-se, você é uma nova criação de Deus e vive o reino de Deus já. O reino do Cristo que está acima de todo principado e potestade. Não importa o que o mundo faça, o que o diabo faça, somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Viva essa vitória desligado das tristezas e desligado dos prazeres desta terra. Faça, viva isto segundo Deus, mas não como a prioridade da sua vida. Olhe para o céu, pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto onde Cristo vive, e você então experimentará a felicidade eterna já nesta terra. Que Deus abençoe a todos nós grandemente. Amém.